Boa noite a todos. Primeiro, agradeço a Deus por mais um dia de total abstinência ao álcool. Agradeço a dirigente, as duas companheiras de tribuna, diretores de recuperado do Grupo Capela, São Benedito, por me dar a oportunidade de eu falar um pouco do meu passado dentro do alcoolismo. Mas eu quero, em meu nome, em nome de diretores de recuperado do Núcleo do Jaçanã, trazer um forte abraço e desejar parabéns a todos os companheiros e companheiras que vão ser condecorados nessa noite, Que não fiquem só nessa, vocês vão receber tantas e tantas medalhas, E eu, se eu passo por aqui, é que eu não sou diferente de nenhum dos companheiros que passaram por aqui, nem dos que vão passar. No dia 3 de setembro de 1992, eu tive a oportunidade de conhecer os trabalhos da Associação Antialcoólica e aceitar também os trabalhos, Se eu não tivesse aceitado os trabalhos da Associação Antialcoólica, eu digo sem medo de errar, hoje eu seria um dos piores mendigos ou eu seria um defunto, eu já tinha morrido. Vocês viram a dirigente chamou Haroldo Caboclo, Aí fora eu não tinha mais nome. Meu nome era Boneco Fofão, deformado, monstro, Aqui a gente usa a Tribuna da Verdade para falar de si, falar de segundo, só se for para um bom exemplo, mas eu trabalho no meio de bastantes dedos, E é difícil não ser chamado pelo nome, é sempre os apelidos, E o que eu passei dentro do alcoolismo, eu não desejo nem para a pessoa que eu gosto menos, porque se eu desejar uma vida daquela para alguém, eu não posso ser feliz. Eu passei fome, eu apanhei, eu vivi uma vida miserável. Ali mesmo no Eco Chaves, eu morei uns 5 anos numa residência, e durante aqueles 5 anos me mandaram embora umas 5 vezes. E quando não me mandavam embora, eu arrumava uma briga e eu saía sem me mandar embora. Eu me lembro naquela trajetória mesmo, que eu fui e sou hoje ainda, um simples pintor residencial, industrial e de manutenção. Eu arrumei um bico de pintura ali no Farol da Fernando Dias, uma garaginha de ônibus particular. Eu ainda me lembro naquela época era 5, 6 ônibus. E no meu primeiro dia de serviço ali, eu contando minha vida para aquele homem, que onde eu morava o pessoal judiava de mim. E era mais ou menos assim, quando eu ganhava um dinheiro, eu ajudava naquela casa. Quando eu não ganhava, me dava um arroz e feijão. O beco para comer uma comidinha boa já é difícil, comer arroz e feijão. Eu me lembro que muitas vezes eu nem comia e a vizinha falava para mim, Haroldo, tem carne que ela não quer te dar. E eu me lembro que eu contando minha vida para aquele homem, até hoje eu não sei explicar direito se aquele homem estava precisando de uma pessoa para tomar conta daquela garagem de ônibus, ou ele ficou com dó de mim. Ele me ofereceu se eu queria morar de graça ali e eu aceitei. Eu me lembro que passou um dia, ele viu que eu era bêbado, ele passou a não me querer mais ali, nem aquele prato de comida que ele me dava em troco do meu serviço, ele me dava mais. E eu saía procurando serviço por ali, que geralmente quem quebra a parede, carrega o entulho, é o servente, E eu vi uma pessoa quebrando a parede, carregando o entulho, eu perguntava, está precisando de mais um, aí eu trabalhava por qualquer preço. Eu me lembro ali na Vila Sabina, meus companheiros conhecem, no final do ano dos 81, tem uns prédios ali. E eu arrumei o bico de pintura, no meu primeiro dia de serviço ali estava do jeito que eu queria e que eu gostava. Aquele homem trabalhava, a esposa trabalhava, e tinha 2 crianças pequenas, E eu olhando na estante daquele homem, eu vi 2 litros de 51. Eu me lembro que tinha um cheio e tinha o outro pelos ombros, E eu estava assim, Aí eu tremia porque bebia e bebia porque tremia, como diz um companheiro nosso. E eu pensei, eu vou tomar uma dose ou 2 daquele litro que está pelos ombros para mim parar de tremer. E aquele litro eu tomei todo. No outro dia, quando eu cheguei, eu notei uma diferença, Eu não vi nem um litro de pinga daquele. Eu pensei, o homem achou ruim, eu tomei a pinga dele. E ele me perguntou, o senhor gosta de tomar as pinguinhas, senhora? Eu me julgava um bebedor esportista. Pois, eu digo sem medo de errar, bebedor esportista e bebedor social soma tudo, tá tudo bêbado. E não é o defamando aquele homem era bêbado, igual a mim. E aquele homem me chamou no bar. Eu costumo dizer também que em termos de alcoolismo, quem não presta se dá bem com quem não presta. Eu já estava me dando bem com ele, Ele falou para o dono do bar, esse rapaz está trabalhando para mim, quando ele quiser tomar umas pingas, pode servir para ele. E eu me lembro que eu apesar de bêbado, eu sempre fui caprichoso. Eu caprichei no serviço daquele homem.
No final do serviço ele me deu uma caixinha de 100 cruzeiros. Naquela época a moeda era cruzeiro, né? E eu fui lá pro Bar do Gino, no meio do Chaves. Muitos companheiros da Zona Norte conhecem o Bar do Gino. Naquela época eu disputava posições com os companheiros infelizes igual a mim, que não tinham condições mais de pagar uma dose de pinga. O Bar do Gino funcionava até tarde da noite. E amanhã cedo o primeiro bêbado que chegasse ia barrer aqueles custos de bêbado, de tubo de cigarro, para ganhar uma dose de pinga. E ganhar um cigarro solto, né? Ouvi umas coisinhas que eu não posso dizer aqui na Tribuna da Verdade. E eu fui fazer aquela presença lá, né? Todo mundo vê a vida do bêbado, menos ele. Me falaram que até a mão no meu bolso naquele dia alguém colocou e com certeza era aquele bêbado mais sabido me roubando, que eu era um bêbado besta, eu não tinha dó do meu dinheiro, né? Eu até faço uma análise hoje que eu fui ruim demais para mim, para os outros eu não era bom. E eu tinha um horário de abrir o portão daquela garagem para entrar ônibus e sair ônibus, né? E eu pensei, o dinheiro de eu pagar a condução, eu tomo 2 pingas quando eu chegar, eu vou a pé. E quando eu falo que eu não desejo uma vida daquela para ninguém, eu falo de coração. Eu me lembro que quando sobrava um dinheirinho para mim comprar uma carcaça de frango, um pé de frango, para mim era um luxo. Eu não consegui chegar naquela garagem de ônibus naquele dia, eu segui um muro assim, um terreno baldio. Eu dormi em cima de uma moita de capim, no outro dia eu me acordei. Eu pensei, vou comprar uma carne para mim comer quando eu chegar lá. E eu fui ver daqueles 100 cruzeiros que eu tinha ganhado, eu tinha uma notinha que se existisse hoje valia uns 50 centavos, só deu para mim comprar uma porçãozinha de pé de frango. Eu me lembro que eu morava num quartinho bonitinho, sabe, mas era pobre, miserável, eu não tinha nem uma panela para cozinhar aqueles pés de frango. Eu cozinhava num galãozinho de tinta, assim, e eu não tinha um fogão, eu me lembro que eu cozinhava numa latinha de sardinha, assim. Quem não sabe, uma latinha de sardinha servia um fogão com um bêbado. E eu não tinha sal, não tinha nenhum tempero para temperar aqueles pés de frango. Ali já tinha um casal para ficar no meu lugar que eu não se viu, era bêbado. E eu pedi para aquela mulherzinha uma xícara de sal emprestada para temperar aqueles pés de frango.